Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Devocional Mundial para Jovens Adultos. Este devocional está sendo transmitido do Centro BYU Idaho, localizado no campus da Universidade de Brigham Young. Este devocional está sendo traduzido para 40 idiomas para os jovens adultos do mundo inteiro. Meu nome é Ross David Barron, presidente da estaca Rexburg, Idaho 3, de jovens adultos solteiros. Saudamos o irmão Randall L. Reed, segundo conselheiro na presidência geral dos rapazes, e somos gratos à irmã Reed por acompanhá-lo nesta noite. O irmão Reed será apresentado mais tarde como orador desta noite. Temos o prazer de conhecer a presença ao púlpito de 70 diárias locais, do reitor da BYU Idaho, dos presidentes de estaca locais para jovens adultos e também dos administradores do SEI e dos seminários de Instituto de Religião com suas respectivas esposas. Daremos início ao programa desta noite com o coro e a congregação cantando o hino Neste Mundo, número 186 do Inário. Agradecemos pela ajuda do irmão Edward Poston, que regerá a música, e da irmã Tatiana Hawks, que será nossa organista. Depois do hino, Christina Walker fará a primeira oração. Our dear Heavenly Father, Nosso Pai Celestial, nós somos muito gratos e estamos nos sentindo humildes de estar aqui e nos reunir para ser gratos por esse Evangelho que abençoa a nossa vida. Nós oramos para que possamos ter nossos corações prontos para ouvir as palavras do orador de hoje. Que possamos ser edificados e saber o que fazer para nos tornar mais como o Senhor. Somos especialmente gratos por Teu amor, pelo amor que tens por cada um de nós, individualmente e como um grupo também. Oramos para que tenhamos a coragem de fazer a Tua vontade. Somos gratos pela expiação de Jesus Cristo, que possibilita que
melhoremos nossa vida e oramos também por cada pessoa no mundo, que possam sentir o teu amor por cada uma delas. Somos gratos pelo profeta, o presidente Monson, e oramos por ele. Somos gratos pelo templo e por ser um lugar tão sagrado. Oramos para agradecer também pelo Evangelho. Sabemos que há um Evangelho de alegria, de felicidade. Que possamos compartilhar essa alegria e felicidade com outras pessoas. Somos gratos pelo amor e pela alegria desse Evangelho. Dizemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesta noite ouviremos o College Singers da BYU Idaho, que cantará Sim, Eu Te Seguirei. O coro será regido por Randall Campton e acompanhado ao órgão por Daniel Kerr. Após o número musical, teremos o prazer de ouvir o irmão Reed. Ao término do discurso do irmão Reed, o coro cantará Aonde Mandares Irei. A oração de encerramento será em seguida oferecida por Zachary Harris. Terei agora o privilégio de apresentar o orador desta noite. Randall L. Reed estava servindo como membro da Junta Geral de Rapazes quando foi chamado como segundo conselheiro na Presidência Geral dos Rapazes. Ele já serviu em muitos chamados na igreja, inclusive como missionário de tempo integral na Missão México Norte e como presidente de missão na Missão Equador Guayaquil Norte. O irmão Reed recebeu seu bacharelado na Universidade de Utah, iniciando sua carreira profissional com a IBM Corporation em seguida. Mais tarde, foi cofundador de uma empresa de investimento imobiliário em Houston, Texas. Atualmente, ele trabalha por conta própria em empresas de investimento imobiliário e de segurança. Ele e sua esposa, Tamina, são pais de 4 filhos e avós de 8 netos. O coro cantará agora Sim, Eu Te Seguirei.
There is a reason why we start our meetings with Há uma razão para iniciarmos nossa reunião com bela música. Ela traz um espírito maravilhoso. Obrigado. what a marvelous opportunity to be with you tonight. É uma honra maravilhosa para mim e minha mulher estarmos aqui nesta noite. I thought it was interesting Eu estava pensando como é interessante ver que meu celular sabia que eu tinha essa viagem para Rexburg na minha agenda de hoje. told me what the weather Ele me disse como estaria o clima e me forneceu uma lista dos hotéis e restaurantes da cidade. Até me contou quais eram as muitas atrações disponíveis em Rexburg nesse final de semana. hey, Pensando nisso, it didn't list my talk as ele não me disse que meu discurso era uma das atrações. I guess that's how you know it's a smartphone. Acho que é por isso que chamamos smartphone de celular inteligente. Even though your smartphone Mesmo que seu smartphone não tenha recomendado isso, has chosen to spend cada um de vocês decidiu passar uma hora de seu tempo comigo nesta noite. back, Uma hora que vocês nunca terão de volta. great response Por isso, sinto a grande responsabilidade de fazer com que valha a pena. Mas também sei que o que vou dizer não será tão importante quanto o que o Espírito vai ensinar a vocês. E isso só terá valor se vocês se comprometerem a agir de acordo com essa inspiração. you will agree with me. Acho que vocês vão concordar comigo que esta é uma época maravilhosa para se viver. Just named my generation Os sociólogos chamam a minha geração de Baby Boomers. hardly applies. Mesmo que a expressão não se aplique mais agora, Generation, a geração seguinte, a geração X, you, e vocês, Y. a geração Y, ou a geração do milênio. Your ease with technology, Conhecidos por sua habilidade inata com a tecnologia e sua paixão pela mídia social, vocês são mais inteligentes e mais instruídos do que as gerações anteriores. Essas características os tornam extremamente valiosos, não apenas na sociedade de hoje, mas também para realizar a obra do Senhor. more choices, and more Vocês têm mais opções e oportunidades do que jamais houve antes. so many things in life, Como muitas coisas na vida, blessing, isso é tanto uma bênção quanto uma maldição. too many choices, and fear O excesso de opções e o medo de tomar decisões erradas levam, com frequência, à paralisia decisória, que é um dos desafios de sua geração. more difficult to focus than ever. Hoje em dia é mais difícil manter o foco do que nunca. As soon as you buy something, Com a tecnologia, assim que você compra algo, é bem provável que já esteja obsoleto logo ao sair da loja. too many people are afraid to commit to Muitas pessoas temem se comprometer com algo porque questionam se não haveria uma opção melhor logo à frente. so they wait Então esperam and end up choosing nothing. e acabam não escolhendo nada. State, they are easy Nesse estado passivo, são alvos fáceis para a distração. brothers and sisters. O antídoto para isso, irmãos e irmãs, About this é o tema do meu discurso desta noite. Viver com um propósito. A importância da real intenção. Imagine for a moment you're in a Imagine que vocês estão num bote salva-vidas, no meio do mar, but rolling vendo apenas ondas para todos os lados, as far as the eye can see. até onde a vista alcança. Equipped with oars, O bote está equipado com remos, will you row? mas devem remar em qual direção? Now imagine, Agora, imaginem que avistam terra. now you know the direction. Vocês passam então a saber em que direção devem seguir. And give you both motive. Não é verdade que avistar terra lhes dá tanto motivação como propósito? A clear sense of purpose Aqueles que não mantêm um claro senso de propósito estão à deriva, to decide where they are going. permitindo que as marés da vida decidam para onde vão. The life of the great Russian writer Leo Tolstoy A vida do grande escritor russo Leon Tolstói, autor de Guerra e Paz, ilustra esse ponto. had a rocky youth Tolstói teve uma juventude difícil. when he was about Seus pais morreram quando ele tinha 13 anos de idade. educated by his older brothers in the Tendo sido criado por seus irmãos mais velhos nos caminhos da bebida, dos jogos de azar e da promiscuidade, Tolstói era pouco diligente em seus estudos. feel that his Aos 22 anos, ele começou a sentir que sua vida não tinha um propósito real e escreveu em seu diário: "Estou vivendo como um animal." later he wrote, 2 anos depois, ele escreveu: and I "Tenho 24 anos de idade e ainda não fiz nada." Tolstoy's dissatisfaction motivated him to A insatisfação de Tolstói o motivou a iniciar uma jornada por toda a vida, buscando encontrar
geralmente por tentativa e erro, o propósito de sua vida, ou porquê. Antes de morrer aos 82 anos, ele concluiu em seu diário: o pleno significado e alegria da vida está em buscar a perfeição e entender a vontade de Deus. E eu acrescentaria em fazer a vontade de Deus. Foi dito que os 2 dias mais importantes de sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobrir por que nasceu. Por termos o Evangelho, não precisamos passar a vida inteira tentando descobrir o propósito dela. Em vez disso, podemos nos concentrar em cumprir esse propósito. Em Mateus 5,48 lemos: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Creio que cada um de nós tem um desejo inato de progredir. Mas como todos cometemos erros, muitos de nós estamos convencidos de que a meta da perfeição é inatingível. E seria, se não fosse pela expiação. O sacrifício de nosso Salvador torna a perfeição possível. Sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, e negai-vos a toda iniquidade. E se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. Nosso Salvador nos dá a esperança que nos inspira a nos tornarmos semelhantes ao nosso Pai Celestial. Vocês sabem, e Tolstói descobriu, que há alegria na jornada para a perfeição. Um grande propósito entra em sua vida quando você determina que sua jornada será seguir a vontade do Senhor. O elder Ted R. Callister perguntou: e por que é tão importante ter a visão correta desse divino destino de santidade, do qual Escrituras e outras testemunhas testificam tão claramente? Porque, com uma visão maior, há maior motivação. Quando eu era jovem, praticamente tinha decidido não servir missão. Após um ano na faculdade e um ano nas Forças Armadas, eu tinha um bom emprego no hospital local como técnico de radiologia. Certo dia, o Dr. James Pingree, um dos cirurgiões do hospital, me convidou para almoçar. Em nossa conversa, o Dr. Pingree descobriu que eu não planejava servir missão e me perguntou por que não. Eu disse a ele que estava um pouco velho e que provavelmente era muito tarde. Ele prontamente me disse que aquela não era uma boa razão e que ele havia servido missão após ter terminado a faculdade de medicina. Então ele prestou testemunho sobre a importância da missão. O testemunho dele teve um impacto significativo sobre mim. Ele me fez orar como nunca orei antes, com real intenção. Eu conseguia pensar em muitas razões para não sair em missão. Era tímido, tão tímido que a ideia de fazer um discurso de despedida na reunião sacramental era motivo suficiente para eu não sair em missão. Eu tinha um emprego que eu adorava. Tinha a possibilidade de receber uma bolsa de estudos que não estaria disponível após a missão. E, mais importante, tinha uma namorada. Uma namorada que me esperara enquanto eu servia no exército. Eu sabia que ela não esperaria mais 2 anos. Eu orei e orei novamente para obter a confirmação de que meus motivos eram válidos, de que eu estava certo. Para minha frustração, não consegui obter a simples resposta sim ou não que eu desejava. Então um pensamento me veio à mente. O que o Senhor quer que você faça? Tive de reconhecer que Ele queria que eu servisse missão. E aquele se tornou um momento decisivo em minha vida. Eu faria o que eu queria fazer ou faria a vontade do Senhor? Essa é uma pergunta que todos deveríamos fazer com frequência. Que excelente padrão para cada um de nós estabelecer bem cedo na vida. Muitas vezes temos a atitude de: aonde mandares irei e o que me ordenares farei, Senhor. Desde que seja onde eu quero ir e o que eu quero fazer. Felizmente, decidi servir missão e fui designado para a Missão México Norte.
Para aliviar o suspense que alguns de vocês podem estar sentindo, posso dizer-lhes que minha namorada não me esperou, but I married her anyway. mas eu me casei com ela assim mesmo. She is one of the greatest blessings in Ela é my uma das life. maiores bênçãos da minha vida. Knowing the purpose of our life, Ao saber que o propósito de nossa vida é nos tornarmos semelhantes a nosso Pai Celestial, descobri que não há universidade melhor do que estar casado e ter uma família para nos ensinar sobre o amor de Deus para com seus filhos. Sabendo o que eu sei agora, se eu fosse vocês, eu faria todo o possível para ingressar nessa universidade. E ouvi dizer que as matrículas já estão abertas. when our son was just learning to talk, Quando nosso filho estava aprendendo a falar, ele tinha uma curiosidade insaciável. Em seu vocabulário limitado, sua pergunta favorita era: why? por quê? If I said, Se eu dissesse, get ready for bed, é hora de se aprontar para dormir, ele diria, por quê? work. Why? Vou para o trabalho. Por quê? Prayers. Why? Vamos fazer oração? Por quê? Time to go to church. É hora de ir para a igreja. Por quê? It was really cute. Era muito engraçadinho nas primeiras 500 vezes que ele perguntou. But even after the cuteness wore Mas mesmo depois de que a graça acabou e começou a se tornar exasperante, thankful, eu senti-me grato pelo lembrete frequente de analisar o porquê, literalmente, de tudo que eu fazia. I'm not sure there is much Não tenho certeza se há muito significado na letra Y como nome da geração de vocês, mas acho que vale a pena vocês se considerarem a geração do porquê. important in today's world. É importante no mundo de hoje querer saber o porquê vocês fazem o que fazem. Real intent means Viver com real intenção significa entender o porquê being aware of the motive. e estar ciente dos motivos de suas ações. Socrates said, Sócrates disse: life is a vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. how you spend your time. Ponderem como vocês passam seu tempo e perguntem-se frequentemente: por quê? Will help you develop the ability to see beyond. Isso os ajudará a desenvolver a habilidade de ver além do momento presente. É bem melhor olhar para frente e perguntar-se: por que eu faria isso? Back and say, Do que olhar para trás e perguntar: oh, por que eu fiz isso? if the only reason why Se a única razão for porque Deus quer que você faça algo, é razão suficiente. I learned an important lesson about Aprendi a importância da real intenção quando eu era um jovem aluno do seminário. challenged us to read the Book of Mormon. Nosso professor nos desafiou a ler o livro de Mormon. He created Para ajudar a acompanhar nosso progresso, ele criou uma tabela com nosso nome na coluna ao lado e uma lista dos livros na linha do alto. Cada vez que líamos um livro, uma estrela era colocada em nosso nome. No início, eu não me esforcei muito na leitura, before I found e não demorou muito para eu ver que meu nome ficando cada vez mais para trás. spurred by a sense of embarrassment. Estimulado por um certo constrangimento e pelo meu inato espírito competitivo, eu comecei a ler. Time I got a star, I felt good. Cada vez que eu conseguia uma estrela, eu me sentia bem. Quanto mais estrelas conseguia, mais me sentia motivado a ler. No intervalo das aulas, depois da escola e em cada minuto livre. This would be a great story if Essa seria uma ótima história se eu pudesse dizer que fui o primeiro a terminar na classe, I wasn't mas não last, fui. by the way. E também não fui o último. But do you know what I did? Vocês sabem o que eu ganhei ao ler o livro de Mormon? I know you're all thinking a Eu sei testimony, que vocês estão pensando um testemunho, não é isso? but I didn't. Mas não foi isso. I got stars. Ganhei estrelas. I got stars. Eu ganhei estrelas porque era o porquê, o motivo de eu estar That lendo. was my real intent. Aquela era a minha intenção real. When he describes how to Moroni foi bem claro quando descreveu como descobrir se o livro de Mormon é verdadeiro. receive these things, E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, of Christ, em nome de Cristo, not true. se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, Faith in Christ, he will tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. back. I can see that Relembrando, vejo que o Senhor foi totalmente justo comigo.
Por que eu esperaria encontrar outra coisa além daquilo que eu estava buscando? Eu realmente nunca parei e me perguntei por que eu estava lendo o livro de Mormon. Eu estava à deriva, deixando que as motivações mundanas me guiassem, simplesmente para descobrir que tinha lido o livro pelo motivo errado. Real intenção é fazer a coisa certa pelo motivo certo. E somente anos mais tarde, quando estava tendo dificuldades para decidir se iria servir uma missão ou não, foi que li o livro de Mormon com real intenção. Se eu iria passar 2 anos prestando o testemunho do livro, eu precisava primeiro ter um testemunho dele. Eu sei que o livro de Mormon cumpre seu propósito divino de testificar sobre a vida e a missão de Jesus Cristo, porque eu o li com real intenção. Eu gostaria de compartilhar uma parábola moderna que eu vou chamar de a parábola das laranjas. Enquanto a ouvem, ponderem o que essa história ensina a você sobre o poder da real intenção. Havia um jovem que tinha ambições de trabalhar para uma empresa porque ela pagava muito bem e tinha muito prestígio. Preparou o currículo e fez várias entrevistas. Acabou conseguindo um cargo de iniciante. Então ele voltou sua ambição para a sua próxima meta, uma promoção, um cargo de supervisor, que permitiria que ele tivesse mais prestígio e um salário melhor. Por isso, cumpriu as tarefas que recebeu. Chegou mais cedo algumas manhãs e ficou até mais tarde para que o chefe o visse dedicando longas horas. Após alguns 5 anos, surgiu uma vaga de supervisor. No entanto, para grande desapontamento do jovem, outro funcionário, que tinha entrado na empresa há apenas 6 meses, recebeu a promoção. O jovem ficou muito zangado e foi até seu chefe para lhe pedir explicações. O sábio chefe disse: "Antes que eu possa responder às suas perguntas, podia me fazer um favor?" "Sim, claro", respondeu o funcionário. "Você iria até o mercado e compraria algumas laranjas? Minha mulher precisa delas." O jovem concordou e foi até o mercado. Quando voltou, o chefe perguntou: "Que tipo de laranjas você comprou?" "Não sei", respondeu o jovem. "Você me disse apenas para comprar laranjas e essas frutas são laranjas. Aqui estão." "Quanto custaram?" perguntou o chefe. "Bem, não tenho certeza", foi a resposta. "Você me deu $30, aqui está o seu recibo e aqui está o troco." "Obrigado", disse o chefe. "Por favor, sente-se e preste muita atenção." Então o chefe chamou o empregado que recebeu a promoção e pediu que realizasse a mesma tarefa. O jovem concordou prontamente e foi até o mercado. Quando voltou, o chefe perguntou: "Que tipo de laranjas você comprou?" "Bem", ele respondeu, "o mercado tinha muitas variedades: laranja Bahia, Valência, laranja Lima, laranja pera, tangerinas e muitas outras. E eu não sabia qual comprar. Mas lembrei que o senhor dissera que sua esposa precisava de laranjas, então telefonei para ela. Ela me disse que daria uma festa e faria suco de laranja. Então eu perguntei ao quitandeiro qual daquelas laranjas produziria o melhor suco. Ele me disse que a laranja Valência era muito doce e suculenta, e foi essa que eu comprei. Eu existi em sua casa em meu caminho de volta para o escritório e sua esposa ficou muito agradecida. "Quanto elas custaram?" perguntou o chefe. Bom, esse foi outro problema. Eu não sabia quantas comprar. Então, de novo, eu telefonei para sua esposa e perguntei quantos convidados ela esperava. Ela disse que esperava 20. Então perguntei ao quitandeiro quantas laranjas seriam necessárias para fazer suco para 20 pessoas, e eram muitas. Então perguntei se ele poderia me dar um desconto se eu comprasse em grande quantidade, e ele me deu. Aquelas laranjas normalmente custam 75 centavos por unidade, mas eu paguei apenas 50. Aqui está o seu troco e o recibo. O chefe sorriu e disse: "Muito obrigado, pode ir."
Ele olhou para o jovem que estivera observando. O jovem se levantou, deixou cair os ombros e disse: entendi o que o senhor quer dizer, e saiu abatido do escritório. Qual era a diferença entre os dois jovens? Ambos precisavam comprar laranjas e os dois o fizeram. Podem dizer que um deles andou a segunda milha, ou foi mais eficaz, ou que prestou mais atenção aos detalhes. Mas a diferença mais importante tem a ver com a real intenção, mais do que simples cumprimento de uma tarefa. O primeiro jovem estava motivado pelo dinheiro, pelo cargo e pelo prestígio. O segundo rapaz foi motivado pelo desejo intenso de agradar o empregador e pelo compromisso de ser o melhor funcionário que pudesse ser. E o resultado foi óbvio. Como podem aplicar esse princípio à sua vida? De que maneira seus esforços em família, na escola, no trabalho e na igreja seriam diferentes se vocês sempre procurassem agradar a Deus e fazer a vontade dEle, motivados por seu amor por Ele? Quantas vezes vocês já se sentaram diante do computador para fazer a tarefa de casa ou uma designação no trabalho, então viram aparecer um comercial de alguma coisa que estavam comprando recentemente? Então vocês começam a pesquisar as lojas online e percebem que alguns de seus amigos estão online e começam a conversar com eles pelo chat. Depois recebem uma alerta de que um amigo postou algo no Facebook e vão até lá para ver o que é. E antes que percebam, perderam um tempo precioso e se esqueceram do motivo de terem se sentado na frente do computador. Muitas vezes somos distraídos quando deveríamos agir. As distrações roubam o tempo que poderia ser investido em fazer o bem. A capacidade de manter o foco nos ajuda a evitar as distrações. Sei que vocês adoram testes. Então, esta noite, faremos um teste rápido sobre sua capacidade de manter o foco. Vocês verão duas equipes. Uma de branco, roupa branca, e outra de roupa preta. Eles vão jogar basquete. E quero que vocês simplesmente contem o número de passes que o time branco fizer. Muito bem. Estão prontos? Ok, então, quantos passes vocês contaram? Levante a mão se contaram 19 passes. Quantos contaram 20 passes? E 21 passes? Quantos contaram 22 passes? A resposta correta é 21. Todos que contaram 21, levantem a mão. Agora, mantenham a mão erguida se também viram uma mulher idosa entrar e fazer o passo moonwalk pelo piso. Agora, mantenha a mão erguida se viram um ninja substituindo os jogadores de preto. Vocês viram que os jogadores de preto puseram bonés? Dê outra olhada e concentre-se em algo que não tenham visto na primeira vez.
We will share this video with Nós you vamos disponibilizar esse vídeo nas mídias sociais depois da reunião. so you can look for the other things you haven't seen. Nosso foco na vida Focus in life é muito importante. as this test demonstrates. Como esse teste demonstrou, Find, geralmente encontramos o que procuramos. as the scriptures put it, Ou, como dizem as Escrituras, buscai e achareis. if we are so focused on the things Se estivermos tão focados nas coisas do mundo, podemos deixar de ver todo o mundo espiritual que está à nossa volta. be able to recognize this, Podemos não ser capazes de reconhecer os sussurros espirituais que o Espírito Santo está ansioso para nos proporcionar, a fim de orientar nossa vida conversely, e abençoar outras pessoas. you focus if Por outro lado, se mantivermos o foco nas coisas do Espírito which is virtuous, e nas que são virtuosas, amáveis e de boa fama ou louváveis, then we're less likely to be sidetracked. é menos provável que sejamos desviados pelas tentações e distrações do mundo. The best way to avoid distraction A melhor maneira de evitar distrações é mantermos firmemente o foco em nosso propósito e ocuparmos zelosamente numa boa causa. Cuidado com seu foco. spend time focused on Não perca tempo se concentrando em subir uma montanha para depois descobrir que escalou a montanha errada. 35 years after I adjusted my 35 anos após eu ajustar o meu foco e decidir servir missão, visit Mexico, meu filho me incentivou a visitar o México com ele, esperando encontrar algumas das pessoas que eu havia ensinado. Participamos de uma reunião sacramental na pequena cidade em que comecei minha missão, recognize someone. achando que eu poderia reconhecer alguém. Ninguém. The meeting we asked the bishop, Após a reunião, perguntamos ao bispo se ele conhecia alguém da lista de pessoas que eu havia ensinado e batizado. not a one. Ninguém. He explained that he'd only been a member for 5 Ele explicou que que era membro havia apenas 5 anos, sugeriu que conversássemos com outro homem que era membro havia 27 anos, but worth a try. o que era ainda longe da minha época, mas valia a pena tentar. Until we got Repassamos minha lista com ele sem sucesso até chegarmos ao último nome, Leonor Lopes de Enriquez. this family Oh, sim, disse ele. Essa família está em outra ala, mas frequenta as reuniões nesta capela. A reunião sacramental deles é a próxima, eles devem chegar aqui logo. about 10 minutes before Leon Tivemos que esperar uns 10 minutos para que Leonor entrasse no prédio. in her mid-70s, Apesar de ela estar com 70 anos, she recognized eu a reconheci imediatamente e ela me reconheceu. a tearful hug. Demos um longo e emocionado abraço. Ela disse, 5 years. temos orado nesses 35 anos pela sua volta Thank you for bringing para que pudéssemos agradecer a você por ter ensinado o Evangelho para nossa família. family members entered the building. Quando outros membros da família entraram no prédio, abraçamos-nos e choramos. My eye, Pelo canto do olho, standing vi meu filho ao lado de 2 missionários de tempo integral que estavam enxugando as lágrimas com a gravata. it was amazing. As we attended the sacrament meeting to Foi discover incrível that participar da reunião sacramental e descobrir que o bispo era um dos filhos de Leonor, a grandson, que o pianista era neto dela, que a regente era uma de suas netas, que muitos dos rapazes do sacerdócio arônico eram seus netos, e que uma das filhas era casada com um dos conselheiros da presidência da estaca. presidency. Another daughter was married to Outra filha era casada com o bispo de uma ala próxima. most of Leonor's children. A maioria dos filhos de Leonor haviam servido missão, então os netos também estavam servindo. Learned that Leonor, Sabemos que Leonor foi uma missionária bem melhor do que nós havíamos sido. children thankful Hoje, seus filhos se lembram com gratidão do empenho dela em ensinar-lhes o Evangelho, tithing. a importância do dízimo, dos templos, do estudo das Escrituras, da oração e da fé para confiar nela. That small decisions Ela lhes ensinou que as pequenas decisões, ao longo do tempo, resultam numa vida plena, justa e feliz. E eles ensinaram essas coisas aos outros. and there are more than Somando tudo, há mais de 500 pessoas que frequentam a igreja por causa daquela família maravilhosa. that is one of the reasons why Esse é um dos motivos pelos quais o Senhor quis que eu servisse missão. the eternal consequences of seeking to do the Lord's Nela aprendi as consequências eternas de buscar fazer a vontade do Senhor. simple conversation over lunch. Tudo começou com uma simples conversa durante o almoço. Frequentemente penso que se o Dr. Pingree estivesse mais concentrado em sua carreira ou em outros objetivos do mundo, talvez ele nunca tivesse me perguntado por que eu não estava servindo missão.
his focus was on others. Mas o foco dele estava nas outras pessoas e na obra do Senhor. Planted a seed Ele plantou uma semente que cresceu, que deu frutos e que continua a florescer exponential. e a se multiplicar exponencialmente. Inspired thoughts produce good Pensamentos inspirados produzem boas obras. Boas obras produzem outras boas obras. E assim por diante eternamente. says, Marcos, capítulo 4, versículo 20 diz: E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. that small, simple A ideia de que pequenos e simples atos que têm um propósito possam ter enormes consequências é bem apoiado nas Escrituras. A Alma ensinou a seu filho Elamã. brought to pass. É por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. E por meios muito pequenos o Senhor confunde os sábios e efetua a salvação de muitas almas. Life's earliest lessons should Uma das primeiras lições da vida deveria ser que há grande poder no efeito cumulativo das pequenas coisas que fazemos a cada dia. small things Coisas simples e pequenas estão atuando em sua vida neste exato momento, tanto a seu favor just as the Lord quanto contra vocês. built you up. Satan Assim como o Senhor usa essas coisas para edificá-los, Satanás as usa para distraí-los e para levá-los lenta e quase imperceptivelmente para fora do caminho. when we see a wonderful family or Nossa dificuldade é que quando vemos uma família maravilhosa, uma pessoa financeiramente bem-sucedida ou um gigante espiritual, não enxergamos todos os pequenos e simples atos que os produziram. the Olympic athlete Vemos os atletas olímpicos, mas não enxergamos os anos de treinamento diário que os tornaram campeões. go to the store Vamos até o mercado e compramos frutas frescas, of the seed. mas não vemos o plantio da semente, o cuidadoso cultivo e a colheita. President Monson Olhamos para o presidente Monson e outras autoridades gerais e sentimos sua força espiritual e suas boas qualidades, mas não vemos sua disciplina diária repetida muitas e muitas vezes. things are easy to do, Essas coisas são fáceis de fazer, not to do. mas também é fácil não fazê-las, Results are not instantaneous especialmente porque os resultados não são instantâneos. world. Vivemos num mundo instantâneo. Queremos passar do plantio diretamente para a colheita. Used to getting instant results. Estamos tão acostumados a ter resultados instantâneos e sempre que precisamos esperar mais do que alguns segundos para que o Google responda a cada uma de nossas perguntas, ficamos irritados. Mas nos esquecemos de que esses resultados são os frutos acumulados de gerações de trabalho e de sacrifício. Alma gives Helaman counsel that is A Alma deu a Elamã um conselho que é excelente para nós hoje. and the many other miracles that guided Falando sobre a Liahona e os muitos outros milagres que guiaram a família de Lia dia após dia, ele disse: small means porque esses milagres se efetuaram marvelous por meio de coisas pequenas, slothful. foram-lhes manifestadas obras maravilhosas. Eles foram negligentes e esqueceram-se de exercitar sua fé e diligência. Então essas maravilhosas obras cessaram e eles não progrediram em sua jornada. Let us be slow. Oh, meu filho, não sejamos negligentes por ser fácil o caminho, What was with our fathers pois isso sucedeu com nossos pais, for them porque assim lhes foi preparado para que, se olhassem, pudessem viver. is prepared E a mesma coisa se dá conosco. O caminho está preparado, e se olharmos, poderemos viver para sempre. E agora, meu filho, care of these sacred não deixe de cuidar dessas coisas sagradas. see that ye look to Sim, God. não deixeis de confiar em Deus para que vivas. I want to emphasize three Quero salientar 3 maneiras pequenas e simples God de confiar em Deus, maintain our focus que nos ajudarão a manter o foco em nosso próprio propósito eterno. Nenhuma delas os surpreenderá, mas já as ouviram muitas vezes antes. Mas eu lhes testifico que essas coisas, realizadas constantemente com real intenção, não apenas fazem uma diferença, mas fazem toda a diferença. really understand Se vocês entenderem, e quero dizer, realmente entenderem o porquê desses simples exercícios de disciplina, sem duvidar,
vocês farão deles uma prioridade máxima em sua vida. Primeiro, ao partilhar do sacramento, com frequência o fazemos mecanicamente. Ao assistir a este vídeo, observe a ênfase dada no empenho de lembrar-nos e reflita por que isso é tão importante. Quando a última e especial ceia de Páscoa estava terminando, Jesus pegou o pão, abençoou e o partiu, e deu a seus apóstolos, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Desde esse acontecimento, às vésperas do Getsemane e do Gólgota, os filhos da promessa estão sob o convênio de recordar o sacrifício de Cristo de uma maneira nova, elevada, mais sagrada e pessoal. Com um pequeno copo de água, lembramos o sangue derramado de Cristo e a intensidade de seu sofrimento espiritual. Com o pão, sempre partido em pedaços, abençoado e oferecido primeiro, lembramos de seu corpo ferido e seu coração quebrantado. Na linguagem simples e bela da oração sacramental oferecida pelos jovens sacerdotes, a principal palavra que ouvimos parece ser lembrar. Se lembrar é nossa tarefa mais importante, o que deveria vir à nossa mente quando aqueles emblemas preciosos e simples nos são oferecidos? E isto fareis, e será um testemunho ao Pai de que vos lembrais sempre de mim. E se lembrardes sempre de mim, tereis o meu Espírito convosco. Ao nos lembrarmos sempre dele e guardarmos seus mandamentos, pensem em como o efeito cumulativo de termos sempre conosco seu Espírito afeta cada área de nossa vida. Imaginem como isso influenciará nossas decisões diárias e nossa conscientização das necessidades de outras pessoas. Há incontáveis maneiras pelas quais podemos guardar nossa promessa de lembrarmos do nosso Salvador ao longo de um dia. Como vocês se lembrarão dele? A maioria dirá, orando e estudando as Escrituras. E vocês estão certos, se, e esse é um grande se, isso for feito com real intenção. Orar e estudar as Escrituras são as duas coisas que eu gostaria de destacar a seguir. O Senhor é claro sobre a ineficácia de nossas orações quando as fazemos apenas por hábito. Igualmente, se um homem ora sem verdadeiro intento de coração, é considerado mau, sim, e de nada lhe aproveita, porque a esse Deus não recebe. A real intenção da oração é abrir uma comunicação de duas vias com nosso Pai Celestial, com a intenção de seguir qualquer conselho que Ele nos der. Aconselha-te com o Senhor em tudo que fizeres, e Ele dirigir-te-á para o bem. Sim, quando te deitares à noite, repousa no Senhor, para que Ele possa velar por ti em teu sono. E quando te levantares pela manhã, tenha teu coração cheio de agradecimento a Deus. E se fizeres essas coisas, serás elevado no último dia. A oração e o estudo das Escrituras seguem naturalmente juntos. Quando estudamos as Escrituras e as palavras de nossos profetas modernos, propiciamos a revelação pessoal. Os exemplos e as advertências encontradas nas Escrituras educam nossos desejos. É assim que aprendemos a conhecer a mente e a vontade do Senhor.
Os profetas do passado e do presente nos instaram a fazer isso, coisas pequenas e simples como orar e examinar as Escrituras. Então, por que nem todos fazem isso? Talvez o motivo seja porque não vemos as drásticas consequências negativas de deixarmos de fazer essas coisas por um dia ou dois. Assim como os dentes não caem na primeira vez em que esquecemos de escová-los. A maioria das consequências, positivas e negativas, virá mais tarde, com o tempo. Mas elas virão. Há alguns anos plantei 2 árvores da mesma espécie e da mesma altura no quintal. Plantei uma delas no lugar onde bate pouca luz solar diariamente e a outra no lugar que recebe plena luz do sol. No ano seguinte, não percebi muita diferença no crescimento das 2 árvores. Mas então minha mulher e eu fomos servir uma missão de 3 anos. Quando voltamos, fiquei chocado com a enorme diferença. O efeito cumulativo de um pouco mais de luz do sol a cada dia fez uma grande diferença ao longo do tempo, no crescimento das árvores. O mesmo acontece em nossa vida ao nos expormos à fonte de luz a cada dia. Podemos não notar uma mudança imediata, mas saibam que uma mudança está acontecendo dentro de nós e os resultados aparecerão com o tempo. Essa ideia simples do efeito cumulativo da disciplina diária, com propósito e real intenção, pode fazer uma grande diferença em todas as áreas de nossa vida. Pode significar a diferença entre nos debatermos numa vida comum ou sermos imensamente bem-sucedidos e cumprirmos a medida de nossa criação. Com frequência relembro minha vida e me pergunto por que a decisão de sair em missão foi tão difícil para mim. Foi difícil porque eu havia me distraído. Havia perdido a visão de meu propósito divino. Meus desejos e minha vontade não estavam alinhados à vontade do Senhor. Se estivessem, a decisão teria sido mais fácil. E porque eles não estavam alinhados, eu ia à igreja e tomava o sacramento aos domingos, mas não estava focado em seu significado. Eu orava, mas geralmente o fazia automaticamente. Eu lia as Escrituras, mas apenas esporadicamente e sem real intenção. Enquanto vocês ouviam hoje, espero que tenham sentido, por meio dos sussurros do Espírito, o que vocês devem fazer para viver uma vida deliberada e com foco. Incentivo-os a seguir essa inspiração. Não se sintam desencorajados lembrando o que fizeram ou deixaram de fazer. Permitam que o Salvador os ajude a começar do zero. Lembrem-se do que o Senhor disse. Sempre, porém, que se arrependiam e pediam perdão com o verdadeiro intento, eram perdoados. Comecem agora. Tenham uma vida cheia de propósito. Coloquem o poder cumulativo da disciplina diária nas áreas importantes de sua vida. Prometo-lhes que daqui a 1 ano vocês estarão felizes por terem começado hoje ou desejando que eu tivessem feito. Gostaria de pedir que vocês ponderassem estas 3 perguntas. Eu os convido a compartilhar sua resposta nas mídias sociais usando o hashtag LDSDevo. LDSDEVO. Primeiro, vocês conseguem fazê-lo? É possível para vocês fazer essas 3 coisas pequenas e simples? Vocês conseguem se esforçar para guardar o convênio de recordá-lo sempre? Conseguem reservar um tempo para orar com real intento e estudar as Escrituras diariamente? Segundo, isso vai funcionar? Vocês realmente acreditam na promessa do Senhor? Vocês acreditam que o efeito cumulativo de terem sempre consigo o Espírito tem uma influência profunda em todos os aspectos de sua vida? E, finalmente, vale a pena? Testifico-lhes que vale a pena e que isso faz toda a diferença. Ao fazer essas coisas, vocês vão descobrir que o porquê mais importante de tudo que vocês fazem é que vocês amam o Senhor e que reconhecem o grande amor que Ele tem por vocês.
Que cada um de vocês great joy encontre grande alegria ao buscar a perfeição e ao entender e fazer sua vontade. Christ. Amen. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our dear Father in heaven, Amado Pai Celestial, somos gratos pelo privilégio que tivemos de nos reunir e poder aprender, tanto do Elder Reed como do Espírito. Somos gratos por esta noite, pelo sacrifício de Teu Filho Jesus Cristo e por podermos nos tornar melhores todos os dias. Por favor, ajuda-nos, Pai, a sermos capazes de reconhecer as pequenas coisas em nossa vida e possamos fazer para nos tornar mais semelhantes, mais próximos de Ti. Amamos a Ti, Pai. Oramos para que tenhas paciência conosco, a nos esforçarmos cada dia para nos tornarmos melhores. Por favor, abençoa-nos com graça e com a força por meio do Espírito, do sacrifício expiatório. Pedimos agora que o Senhor nos permita compartilhar essa mensagem com nossos irmãos. Ajuda-nos, Pai, ao fazermos as pequenas coisas para que nos tornarmos pessoas melhores. Oferecemos nossa oração, nosso desejo sincero por Teu amor e Tua paciência, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.